Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. É algo que Deus tem falado ao meu coração há alguns dias. E quando o pastor Danir comentou a respeito dos dados da igreja, o quanto as pessoas têm esfriado na fé, o quanto de pessoas têm desanimado na fé, têm parado de congregar, parado de vir nos cultos. A gente na célula às vezes percebemos também o esfriamento de muitas pessoas. E depois ele mandou uma mensagem para mim falando a respeito de se eu poderia trazer a palavra dia 2, né? Dia 3, né? Por conta do Acampa Dentro. E na verdade nós estaremos, eu fiquei muito feliz, e nós estaremos no sábado que vem apresentando tudo aquilo que está sendo feito no Acampa Dentro com os jovens, porque amanhã eles saem para as ruas fazer a prática, né? De circo, de dança, de evangelismo, de tudo que eles estão preparando. Então, sábado, nós convidamos, né, em nome da rede, eu e a pastora Dani, convidamos vocês para estarem lá, para verem o que eles fizeram, e também para estar recebendo a palavra de Deus, que o tema é geração do reino, geração eleita, né? Então, que vocês possam estar sábado também lá na central, para compartilharmos e se alegrar com aqueles jovens que realmente está formando uma nova geração, a geração do reino de Deus, a geração que escolheu servir a Deus do que servir o mundo. Eu quero falar sobre o afastar-se de Deus. Eu quero compartilhar com você a respeito um pouco, na verdade, a respeito de apostasia, que nada mais é apostasia do que o afastar-se de Deus. E isso nos preocupa muito, porque a gente tem visto ao longo desses anos que nós aceitamos Jesus, estamos na presença do Senhor, nós temos visto muitas pessoas se afastarem de Deus. Umas se afastam repentinamente, hoje vem, amanhã simplesmente não vem. E quando nós indagamos, por que fulano não está vindo mais? Não, simplesmente parou de vir à célula, parou de vir à igreja. Mas está em outra igreja? Não, está em casa. E muitas pessoas vão gradativamente se afastando de Deus. E a gente percebe que o diabo tem usado algumas estratégias para fazer com que o povo de Deus se afaste daquilo que Deus tem preparado para ele, para nós. E lentamente a gente começa a observar que muitos se afastam. E por que se afastam? E ontem eu estava sentado lá no fundo, vendo os jovens ali, muitos quebrantados, muitos alegres na presença do Senhor. E eu me fiz uma pergunta, eu falei: Deus, desses jovens que estão aí na frente, quantos permanecerão nos seus caminhos? Quantos firmarão os seus pés nos caminhos do Senhor? E me trouxe à memória, desde os tempos que ainda nós éramos solteiros, muitos que nós conhecemos, que amaram a Deus, que experimentaram da graça, que experimentaram do poder de Deus, dos milagres do Senhor, que experimentaram das maravilhas, viram maravilhas do Senhor, e que hoje não estão na presença do Senhor. Dentre eles, pessoas que foram para seminário, se tornaram pastores, muitos foram para outros países como missionários e hoje estão afastados do reino de Deus. E quando o pastor Danir comentou sobre a preocupação dele frente aos dados da igreja, aquilo incomodou muito o meu coração, e eu comecei a orar nesse sentido e pedi para que Deus revelasse ao meu coração algumas situações que levam as pessoas a se afastarem de Deus, que levam as pessoas a se desmotivarem daquilo que Deus os chamou. Muitas vezes Deus chama uma pessoa com muita clareza, não somente através
da palavra, através da ministração da palavra, mas muitas vezes através da imposição de mãos, como foi feito com Timóteo, nós vemos pessoas se afastando do Senhor. E isso realmente incomodou muito o meu coração, e a gente tem visto desde aquele tempo de outrora muitos se afastarem da presença do Senhor, muitos desanimarem. Muitas pessoas fazem um encontro e a gente vê aquele fogo ardendo, aquela chama ardendo no coração, vai numa célula, vai em duas, e depois o diabo vai usando algumas estratégias, e quando a gente percebe, essa pessoa nem aparece mais. As pessoas ligam, não respondem, mandam mensagem, não respondem, ou seja, vai se afastando realmente da presença do Senhor. E muitas vezes são de forma muito sutil, e o diabo vai adentrando na vida da pessoa e vai envolvendo a pessoa de tantas formas, e muitas vezes mesmo a pessoa escolhe alguns caminhos que são ciladas, e quando ela menos percebe, ela se afastou do caminho da graça, ela se afastou da salvação que foi conquistada por Jesus na cruz, mediante dor, sofrimento, mediante escolha de amar-nos, de morrer por nós naquela cruz. E nós se afastamos e esquecemos do quanto foi difícil para Jesus obedecer e morrer naquela cruz por nós. E nós se afastamos, e por conta disso eu comecei a falar: Deus, eu tenho visto pessoas se afastarem repentinamente, mas também eu tenho visto pessoas se afastarem dos seus princípios de uma forma muito gradativa, muito sutil, aonde o diabo vai envolvendo a pessoa, né? E aí Deus falou para mim: é importante que a igreja saiba, conheça a maneira como o inimigo luta. Quando nós sabemos contra quem lutamos, quando nós sabemos algumas estratégias de Satanás, do nosso inimigo, como que ele luta, como que ele investe nas vidas, como que ele trabalha nas vidas para afastar do caminho da graça, do caminho da salvação, do caminho do Senhor, do propósito do Senhor, a gente consegue montar estratégias, consegue retomar o caminho do qual nós estávamos retrocedendo. E isso é muito importante, nós conhecermos a maneira como o diabo trabalha. A todo momento nós vemos pessoas que estreitam a intimidade com Deus, pessoas que a cada dia a gente percebe que elas estão mais íntimas do Senhor. E existem pessoas que nós também percebemos que a cada dia elas vão se afastando do propósito para o qual elas foram chamadas. O tema do Acampa Dentro, Geração do Reino, fala lá a respeito de que Deus nos elegeu, que nós somos raça eleita, e fala também de que Ele nos chamou com um propósito, manifestar as virtudes daqueles que nos chamou. E quando nós olhamos assim as pessoas que se aproximam, nós estamos vendo elas manifestarem as virtudes do Senhor, aprendendo a perdoar, deixando o Senhor curar a alma, as áreas que têm que ser curadas. Mas também nós começamos a ver pessoas que abandonaram, que perderam o propósito de manifestar as virtudes daquele que nos chamou, as virtudes de Jesus, que são tudo aquilo que nós aprendemos no dia a dia, de perdão, de amor ao próximo, de fraternidade, de tantas coisas, né? De responsabilidade com a família, tudo mais. Então, nós vemos a cada dia pessoas aumentando a intimidade com Deus. Talvez tenha aqui nesse dia, nessa noite, muitos pais que não têm percebido isso na vida dos seus filhos, que estão de repente até hoje estejam no Acampa Dentro. Mas a gente que tem estado aí desde 2017 junto com eles, a gente tem percebido o quanto a gente tem
visto o quanto eles têm amadurecido, o quanto eles têm estreitado a intimidade com Deus. Estou vendo ali, acho que é o Reinaldo, né? O Cauãzinho estava lá e ele veio abraçar a gente assim, com uma sapatilha de mulher no pé, né? E veio explicar porque que ele estava com a sapatilha de mulher. Bem, eles estão dando risada, os pais, é porque é bem a cara do Cauã fazer isso, né? A gente começa a perceber o quanto aquela criança começa a experimentar de Deus, o quanto ela começa a aprender a manifestar afeto, amor a Deus. Estou dando um exemplo, mas são de diversos jovens ali. E isso realmente fala, Deus, nós temos que alertá-los também, que alertar a igreja do perigo de se afastar de Deus. E esse afastar de Deus muitas vezes é sutil. Quando a gente fala assim, apostasia é um tema muitas vezes pesado, que significa afastar-se dos princípios de Deus, e muitos evitam até de falar, porque se a gente confrontar muitos, talvez na célula ou alguém que nós conhecemos, né, nós confrontarmos, você está se afastando de Deus, você está indo para um caminho que vai te afastar de Deus, e você, naturalmente, você se afastando de Deus, você vai servir a outra pessoa, né? Outra vai estar servindo ao diabo. Então as pessoas muitas vezes se chocam quando nós confrontamos, mas pastores, líderes, profetas estão para confrontar as ovelhas e confrontar a igreja, e também sermos confrontados, porque nós, quando ministramos uma palavra dessa, nós também somos confrontados, com certeza, e com certeza com muito mais rigor, porque é Deus que nos confronta face a face. Você vai falar sobre isso? Vou, Deus, e você está vivendo isso? Então o confronto muitas vezes mexe muito com a gente, e eu espero de todo o coração nessa noite tirar você um pouco da comodidade, e nós vamos falar aqui, comentar algumas coisas, né, de uma forma até mesmo breve, porque nós temos que fazer a apresentação para Deus hoje, de tudo que foi ensaiado. Hoje nós estaremos daqui a pouco apresentando para Deus, para depois amanhã nós sairmos para apresentar nas ruas, né? A primeira coisa que faz com que as pessoas se afastem de Deus, se afastem dos seus princípios, são as injustiças sofridas, as calúnias. Às vezes você começa a servir a Deus, você começa a vir à igreja, você começa naturalmente, os irmãos, a gente começa a se esbarrar, e a gente, quanto mais íntimo a gente se torna de uma pessoa, mais liberdade nós temos para falar daquilo que nós achamos da pessoa, e nem sempre isso traz resultados positivos, e nem sempre isso é necessário, mas as pessoas começam a se esbarrar, começam a sofrer injustiças, começam a ser julgadas, começam a ser avaliadas, as pessoas começam a dizer o que a outra tem o que fazer, e a gente começa a ver que falam que nós fizemos coisas que nós não fizemos, que nós falamos coisas que nós não falamos. Às vezes só olha o que foi feito, mas não sabe o que está por trás de todas as coisas, o que envolve tudo aquilo. E essas injustiças muitas vezes vai desanimando as pessoas na igreja, vai desanimando as pessoas de servir a Deus. Se for para viver no meio de um número de pessoas assim que deveriam ser santas, perfeitas, que só fica julgando, que só fica comentando, então eu fico no mundo. Pelo menos meus amigos do mundo não falam isso, eles concordam, eles aprovam tudo que eu faço, né? Um pensamento errado, mas muito comum, e por causa disso, por este motivo, muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. Mas o que falar de injustiças, o que falar de consequências dessas injustiças, se nós esquecermos daquilo, né, que nós vemos em João 16:33, que Jesus fala assim: no mundo tereis muitas aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente começa a ser afligido por tantas coisas, tantas situações do dia a dia, que nos afasta do caminho de Deus, vai trazendo uma mornidão, ficando mornos, a gente vai perdendo a alegria,
né? A pessoa começa a desempenhar um ministério, ela começa a ficar desanimada, começa a perceber que ela já está desmotivada, simplesmente por fatores externos, ela esquece quem o chamou. José foi injustiçado, e quantos outros foram injustiçados? Como comparar uma injustiça daquela que Jesus sofreu, sendo inocente, tendo que morrer, tendo que sofrer por pessoas culpadas que eram nós? Então, talvez José naquele momento até tenha indagado Deus, eu tenho te servido, eu tenho andado nos seus caminhos, olha o que meus irmãos fizeram comigo, olha onde eu estou. Será? A gente lê na Bíblia, a gente não vê em nenhum momento José falando isso ou comentando sobre isso, mas José era humano, e nós somos humanos, e muitas vezes nós também questionamos Deus, por que isso? Para que isso? São as injustiças que nós sofremos no dia a dia. Não precisava isso, Deus. E a gente, quando menos percebe, nós estamos sendo injustiçados, nós estamos deixando com que toda essa situação emocional nos abale e vai desmotivando a gente. Eu poderia falar assim: quem aqui já passou situações de relacionamento dentro da igreja que os desmotivou, que a desmotivou a estar na igreja, a estar aos pés do Senhor, a estar nas vigílias, a estar trabalhando nos encontros, a estar louvando a Deus? A gente conversa com tantas pessoas que já estiveram na presença do Senhor e não estão. Muitas injustiças sofridas, porque nós somos a consequência. O que nós somos hoje é consequência de todas as injustiças que já sofremos, porque elas nos conduzem para um lado ou para o outro. Para muitos, as injustiças sofridas foram trampolins, foram molas propulsoras para se aproximar de Deus, para falar: o Senhor passou, foi aflito, o Senhor teve aflições, né? E eu estou passando por aflições, mas o Senhor disse que o Senhor venceu e que eu posso vencer. Que foi uma mola propulsora para se aproximar de Deus. Mas para muitos, essas situações foram molas propulsoras para lançá-los para longe de Deus. E nós não podemos deixar que os fatores externos, os dia a dia, os dissabores dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, que é comum, pois somos uma família, somos um hospital onde tratamos a alma, onde tratamos as emoções, né? Onde levamos a palavra de salvação e levamos a palavra da redenção. Como não nos esbarrarmos se no nosso lar, que é uma família menor, nós nos esbarramos uns com os outros? Nós precisamos entender que os problemas de relacionamento não podem nos afastar dos caminhos do Senhor, porque não adianta você sair dessa igreja e ir para outra por este motivo, achando que está tudo resolvido, porque céu só tem um, não existe dois céus, né? Aonde você vai viver e aonde a pessoa que esbarrou em você, que de repente cometeu uma injustiça, teceu um comentário a teu respeito, te chateou, então você agora quer se afastar. Não existe um outro céu. Nós vamos morar no mesmo lugar. Ou vai ele ou vai você, ou vai os dois ou não vai ninguém, né? Então precisa estarmos na casa de Deus e entendermos que nós precisamos desses ajustes, e que esses ajustes fazem parte do nosso crescimento. Existe um outro motivo que ao longo do tempo Deus tem falado comigo, e muitas vezes aconteceu isso comigo. Está em Provérbios capítulo 19, versículo 3. Vocês não precisam abrir para a gente ganhar mais tempo, mas diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o teu coração se ira. Então muitas vezes nós tomamos decisões impensadas, decisões que claramente foram tomadas mediante o calor de um momento de ira, de uma discussão, no momento de uma aflição. O homem, na sua ignorância, na sua autossuficiência, na sua estultícia, na sua ignorância, ele decide, ele toma decisões impensadas.
e muitas vezes trazem consequências sérias, consequências para a família, consequências para os filhos, para a esposa, consequências financeiras. Quantos homens já não aconselhei, pediram a conta do serviço e depois se arrependeu, e aí os filhos, a esposa, toda a família teve um pensar. Isso muitas vezes vai acontecendo. Olha só como a apostasia tem relação com isso. Olha só como isso pode fazer com que as pessoas se afastem dos caminhos do Senhor, porque a pessoa ao longo do tempo, tomando decisões e decisões, mediante a sua estutícia, a sua autossuficiência, o seu conhecimento, aquilo que ele acha que é certo, mas eu acho que é certo, se defende ainda e bate no peito, dizendo: não, mas eu tenho certeza que este é o caminho, e eu vou fazer isso, eu vou mudar de emprego, eu vou me separar, eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar meu filho dessa escola. Nunca pararam para depender de Deus, para orar, falar: Deus, me dê a direção, traga paz no meu coração, não deixe eu tomar atitudes no fogo da emoção, quando as minhas emoções ainda estão à flor da pele. São atitudes impensadas, firmadas, decididas em cima, na forma emocional, debaixo de uma carga emocional muito grande, e as pessoas vão tomando decisões e decisões impensadas. E quando isto acontece, porque toda vez que nós tomamos decisões debaixo de uma carga emocional, nós tomamos decisões erradas. E depois você tomou uma decisão errada, quebrou a cara. Poxa, Deus não gosta de mim. Poxa, Deus frustrou meus planos. Toma outra decisão errada, culpa Deus, porque aqui diz que o homem na sua estutícia ele escolhe o seu caminho. O homem na sua estutícia ele perverte o seu caminho, ou seja, ele, ao invés de ir na direção certa do caminho que Deus preparou para ele, ele sai daquele caminho. Ele sai daquele caminho achando que é certo, debaixo de um sentimento de ira, de, como falei já, de angústia, de dor, de sofrimento, de autoestima baixa. Toma uma decisão, mas depois é contra Deus que ele se ira. Oh Deus, como o Senhor permitiu fazer isso comigo? Eu sou teu filho, eu entrego. Mas você, meu filho, você cruzou o sinaleiro vermelho, você cruzou, como você não queria que batesse o carro, queria que eu te protegesse, você estava fora da lei, você estava andando num caminho que é um caminho pervertido. E o homem começa a tomar tantas decisões dentro da sua autossuficiência, que ele acaba concluindo: tudo que eu faço, Deus não aprova nada, estou fora com esse Deus, vou seguir a minha vida. E a pessoa assim, gradativamente, ela vai tendo os seus projetos frustrados, porque os projetos são os seus, não são os de Deus. E ela não sabe buscar de Deus, ela não sabe, muitas vezes ela até sabe que é orando, é jejuando, é lendo a palavra, é se aconselhando com seus líderes, porque a Bíblia diz que dos muitos conselhos os planos não falham, mas não, ela toma a decisão, se frustra, culpa quem? Culpa Deus. É isso que fala Provérbios. Então são muitas decisões tomadas, a revelia, que acaba culpando a Deus. Isso traz um sentimento para o ser humano de que tudo que eu faço, Deus não aprova nada. Já montei 5 comércios, 5 quebrados, faliram. Nada que eu faço, Deus aprova. Mas você orou, você procurou conhecimento naquela área, ou você com inveja viu o outro crescer naquela área e tentou fazer aquele mesmo tipo de comércio. Então as pessoas se frustram com Deus, e isso muitas vezes conduzem as pessoas para o esfriamento, a apostasia, ao se afastar de Deus. Culpam Deus por algo que Deus não tem nada. Acho que Deus fala: opa, não tenho nada a ver com isso, eu queria te falar o caminho a seguir, você nem me perguntou. Então muitas vezes essas atitudes impensadas também são atitudes sérias, que também fazem
com que haja o esfriamento. Tem pessoas que deixam de servir a Deus simplesmente pelas frustrações que tiveram no decorrer da vida financeira. Muitos deixam porque se decepcionaram nos relacionamentos, mas casou com Pedro, casou com João, mas simplesmente nunca perguntou: Deus, esse homem serve a tua palavra? Está dentro dos princípios do Senhor? Não, nunca perguntou. Mas contra quem que o homem se decepciona? Contra quem que ele indaga? O culpado quem que é? Quem que é a pessoa culpa? Culpa a Deus. Então, atitudes impensadas, né? Muitas vezes acaba nos afastando de Deus, ou conduzindo-nos a se afastar de Deus. E nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos falar: olha, cuidado, toma atitude com sabedoria, busque a Deus, porque se você tomar uma decisão errada, você vai culpar a Deus. Isso vai trazer um desânimo para a tua vida, porque você, uma vez, duas, três, você vai se decepcionar. Então você precisa aprender a errar menos. Erra-se menos quando se guia pela palavra de Deus. Amém? Amém? Quero ler com vocês Mateus 24, versículo 10 a 12. Diz assim, 24, 10 a 12: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui já dá a entender que a salvação é de graça, que você recebe e você mantém-se salvo, buscando santidade, vivendo na presença do Senhor. Mas se você não perseverar, dá a entender que você perde a salvação. Então, queridos, a influência do cotidiano, o dia a dia, tudo o que está acontecendo hoje, de maldade, hoje nós estávamos vendo uma reportagem sobre um serial killer que matou 39 pessoas. Então, nós estávamos nos preparando para vir para a igreja, estava ouvindo aquilo e estudando os aspectos psicológicos do porquê que aquela situação ocorre, e tudo isso que desperta o conhecimento da natureza humana, sempre desperta a gente para conhecer as pessoas, porque a gente convive com muitas pessoas e é importante a gente estar aprendendo sobre isso. Essa situação de destruição de vidas, de mortes, vingança, tem trazido para o ser humano o senso de que isso é normal. Até a pessoa fala assim muitas vezes: mas isso é normal. Eu falo: não é normal, é comum. Normal é você obedecer a palavra de Deus. Normal é aquilo que está na norma, é aquilo que está na lei, é aquilo que é o certo. Então o normal é andar conforme a palavra nos diz. Então a morte, violência, drogas acabando com famílias, homicídios, né? Atitudes de preconceito, tudo isso tem feito pessoas acharem que o errado, né, os princípios de Deus quebrados nessas ações é normal. Não é normal. Não é normal quebrar princípio. Hoje, atualmente, é muito comum as pessoas quebrarem os princípios da palavra de Deus. É comum, não é normal. O normal é obedecer a Deus, é andar, é amar o próximo, é viver em amor, é respeitar, é honrar pai e mãe, né? Honrar os seus pais. Isso é o normal, é o que está na lei. Exercer a longanimidade, a paciência. Então, para a gente concluir, o homem vê tantas iniquidades que se acostuma com elas. Ele vai acostumando a ver iniquidade. Eu lembro que quando eu fui morar em Curitiba, eu tinha uns 17, 18 anos. A primeira vez que eu vi alguém injetando droga na rua 15 de novembro, eu achei um absurdo. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu sabia, já era convertido, eu sabia que as pessoas injetavam drogas, as pessoas usavam drogas e tudo mais. Mas a primeira vez que eu vi alguém injetando, eu fiquei chocado com aquilo. Hoje a gente vê alguém usando crack na praça ali, fumando maconha, a gente passa como se nada acontecesse, como se fosse algo
comum e normal, e na verdade não é normal, é comum. Então essas iniquidades acabam afastando as pessoas dos princípios de Deus. Sabe, a pessoa vai vendo tanta desgraça, né? Tanta coisa errada, a prática da iniquidade, como diz a palavra de Deus, a prática da iniquidade torna as pessoas, começam a olhar com os olhos de que tudo aquilo, é assim mesmo, esse vai morrer mesmo, e essa família vai ser destruída mesmo, sabe, a pessoa já não consegue, a misericórdia, que é você, que tem a ver com a empatia, que é você olhar a pessoa, se compadecer da dor do outro, já vai desaparecendo. Você vê aquela pessoa sofrendo, atropelada, você fala, vou cair fora, vou pedir para eu ser testemunha. Você nem se preocupa em socorrer a pessoa, porque se torna tão comum ver o errado, é tão comum ver os absurdos, as iniquidades, o pecado. Um homem espancando uma mulher, né? Ou mesmo espancando uma criança, ou uma outra pessoa, duas pessoas brigando, que a gente fala, não vou me meter nisso. A gente se abstém de se posicionar como cristão, se posicionar dentro da justiça social. O cristão não pode falar assim, não, eu não vou me envolver nisso. Nós cristãos, nós temos que se posicionar dentro da compreensão daquilo que a palavra nos ensina sobre a justiça social. Não podemos ver pessoas padecendo, não podemos ver pessoas, né, usando o dinheiro público que poderia ser para a população ser atendida, usando de forma errada e ficarmos quietos. O cristão tem que se ocupar, sim, tem que pensar na justiça social, sim, mas as iniquidades são tantas, é tanta gente sofrendo, que a gente passa no meio de pessoas caindo à direita, caindo à esquerda, pulando pessoas que estão à nossa frente, mas nós não vamos me envolver, e isso vai amortecendo a nossa alma. E a misericórdia, que é natural dos princípios de Deus, nós já não temos misericórdia com ninguém. Então a gente vive nesse mundo vendo as coisas erradas e já não vemos famílias destruídas. Sabemos que o vizinho está tendo um atrito com a família, que precisa de ajuda, de uma palavra amiga, apartar uma briga para que a família permaneça coesa e haja restauração. É tão comum nós vermos isso, que a gente já não se coloca no lugar e perde o amor, perde aquela chama de falar, não, eu tenho que falar de Deus para essa pessoa, eu tenho que falar que existe saída para essa família, eu tenho que falar para esse jovem que existe um outro caminho, que não é o caminho das drogas, que não é o caminho de uma vida desregrada, de uma atitude de cometer delitos, assaltos. Existe um outro caminho, mas quando por multiplicar essas iniquidades, por multiplicar essas ações, essas atitudes, nós percebemos que as pessoas vão sutilmente se esfriando na fé, elas vão se afastando de Deus. Então a pessoa vem e fala, olha, eu quero chamar meu amigo, meu parente, está vivendo um momento assim, Deus restaurou a minha vida, eu também creio que pode restaurar a vida dele. A pessoa começa a ver tantas vidas destruídas, que ela já perde a motivação de servir a Deus, de falar do amor de Deus, de se prontificar para Deus, usa a minha vida. E muitos que já falaram, Deus usa a minha vida para trabalhar com casais, Deus usa a minha vida para trabalhar com jovens, Deus usa a minha vida para falar com o meu vizinho, Deus usa a minha vida para falar com a minha família, Deus usa a minha vida no meu trabalho. Começa a ver tantas iniquidades, tantas coisas erradas, que ao longo do tempo a pessoa perde essa chama vai se apagando. Mas como eu vou falar, não é mais só o João, não é mais só o Manuel, quantas pessoas eu tenho para falar? É gigante, é imensa, o mundo está corrompido na sua escuridão, né, na iniquidade. Como que eu vou conseguir ajudar tanta gente? A pessoa esquece do chamado e deixa esfriar a chama do seu coração de forma muito sutil.
vai havendo um esfriamento. Eu me lembro quando me falaram: você ainda está com esse negócio de Deus? Eu falei: eu ainda estou servindo a Deus. E até hoje, meus amigos de universidade, depois de 33 anos de formado, eles sabem que eu sirvo a Deus desde lá. Então, o esfriamento acontece de forma sutil, e nós temos que tomar cuidado, não deixar a injustiça que nós sofremos desmotivar a gente, as calúnias desmotivar, porque nós esbarramos nas pessoas que amamos. Não deixar essas coisas acontecer com a gente dessa forma. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então a ansiedade, a gente querer que as coisas acontecem no nosso tempo, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus, tem 50 anos que eu oro pela minha família, e meu marido não se converteu, minha esposa não se converteu, meus filhos não se converteram, um filho meu morreu injetando droga na pia da cozinha na frente dos irmãos. Deus, eu já ouvi tudo isso. Deus, cadê a promessa? O Senhor falou. Nós esperamos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira. Hoje as coisas acontecem de uma forma muito rápida, as coisas correm muito intensamente. O que foi notícia de alarme, de assustar, da barragem que rompeu, hoje pouco se fala, já está falando outra coisa. Então as coisas acontecem numa velocidade muito intensa, e nós acabamos também a achar que todas as coisas têm que acontecer, precisam acontecer no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Então, quando aquilo que nós planejamos, aquilo que nós temos como promessa, aquilo que nós temos como projeto, porque Deus muitas vezes te dá o sonho, mas Ele não fala quanto tempo vai demorar para realizar o sonho. Olha o exemplo de José, né? Foi 17 anos, né? Depois que foi se cumprir tudo aquilo que Deus tinha dado como promessa para ele, como sonho de Deus. Mas nós queremos que as coisas aconteçam tudo no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Nós temos que crer, e Deus sabe o tempo certo para nós. Mas nós, dentro dessa vida de ansiedade, onde nós aprendemos que as coisas correm muito rápido, é muito intensa, nós também passamos a cobrar das pessoas e cobrar de Deus que as coisas devem acontecer na velocidade que nós esperamos. E isso faz adoecer o nosso coração, enfraquece a nossa fé, desanima. Não, eu estou fora. Tem 10 anos que eu fiquei na igreja buscando a Deus para que meu casamento mudasse, meu casamento não mudou nada. Estou fora, vou me separar, vou arrumar outra esposa e tudo bem, chega. Porque a esperança que se adia adoece o coração. Mas nós vemos um exemplo do salmista, por exemplo, que houve momentos em que o salmista começava a olhar e falar: Deus, os meus inimigos já me cercaram, já sitiavam a minha cidade. Deus, eu não consigo mais nada, já vi que nós vamos sucumbir frente ao ataque do inimigo. Só que o salmista vinha um despertar na vida dele, e ele falava: mas eu me lembro que eu já estive em outras situações e o Senhor me socorreu. O Senhor é o meu Deus, o Senhor não me abandonou. Eu já estive sofrendo e o Senhor me sustentou. Eu estive doente, o Senhor me curou. Lamentações, acho que 3:23, fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro que um dia eu estava indo para o meu trabalho e eu questionei Deus. Eu falei: Deus,
Se o Senhor for Deus mesmo, o Senhor me tira dessa situação. Já te contei isso aqui para vocês. E quando eu falei isso, veio um peso muito grande no meu coração de arrependimento. Eu senti que o Espírito Santo tinha ficado muito triste. E veio no meu coração assim: então eu preciso fazer isso para que você creia que eu tenho poder. Tudo que eu já fiz aí para trás, tudo que eu já fiz na tua vida, não serviu para você ver que eu sou o teu Deus, que eu te curo, que eu te sustento. Você está sofrendo agora, você está achando que o teu sofrimento não vai ter fim. Mas o salmista, quando sentia-se assim, se você for ler o livro de Salmos, você vai ver sempre isso: mas elevo os meus olhos, meu socorro vem do Senhor. O Senhor me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, me colocou sobre uma rocha e me firmou os passos, colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, confiarão, temerão. O salmista despertava, ressuscitava de dentro dele a palavra e a confiança e a fé. E muitas vezes nós perdemos, nós esfriamos na fé, nós se afastamos de Deus, porque a ansiedade espera que nós consigamos as coisas no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, e isso faz com que a gente se torne um apóstata, se afaste da fé, desanime, adoeceu o coração doente, não bate, não pulsa no ritmo de Deus. E nós muitas vezes, nosso coração vai se esfriando, vai desanimando, porque a nossa ansiedade faz com que nós alcancemos as coisas na velocidade que nós esperamos, no tempo, da forma, do jeito igual a gente quer, não do jeito que Deus tem. Tantas coisas na minha vida demoraram muito para acontecer, e o momento da espera foi muito difícil, mas eu nunca me afastei do Senhor. Nunca me afastei do Senhor. Momentos de enfermidades, tive momentos muito difíceis, e até hoje passo momentos difíceis. Só eu sei o quanto eu passo, mas eu estou aos pés do Senhor. Minha esposa fala: tem que orar, amor. Eu falo: amor, mas eu estou orando. Ela acha que eu não oro, porque eu estou sofrendo, porque eu estou enfermo, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus. A esperança que se adia demais faz adoecer o coração. Eu tenho 40 anos, não consegui casar. Sempre esperei uma esposa, um esposo de Deus. Querido, tudo vem no seu tempo, da forma de Deus. O dia que você achar que confiar em Deus é mais importante do que cobrar a Deus, Deus vai te dar. Amém? Para a gente finalizar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aqui fala sobre Demas. Muitas vezes, querido, o amor ao mundo, o amor às coisas do dia a dia, o fascínio do ter, ao invés do ser. Eu quero ter isso, aí conquisto, eu quero ter aquilo, eu conquisto. Tudo isso vai envolvendo, e quando menos nós percebemos, nós estamos apaixonados pelas coisas do mundo. Demas se apaixonou pelas coisas do mundo. Ele amou as coisas do mundo, ele amou as coisas daquele século, do presente século, as coisas que fascinavam a sua carne, fascinavam os seus olhos, concupiscência dos olhos, da carne. Demas se fascinou, e o que nós vemos hoje
são justamente isso: pessoas se apaixonando pelas coisas do mundo, pelas festas, pelas reuniões de sociedade, pelos jantares com amigos, valores e filosofias hedonistas, né? Do prazer, da autorrealização. Mas eu me sinto tão bem, né? Uma pessoa falou assim: o casamento do fulano acabou por quê? A mãe falou assim: só porque meu filho queria ficar no bar tomando cervejinha dele depois do trabalho até as 8 horas todos os dias. Aí minha esposa falou: amor, só por isso. A mulher trabalha fora o dia inteiro, espera 9 horas o marido para jantar todos os dias, só por isso. Está vendo como os conceitos, como os valores vão se perdendo? As pessoas vão se apaixonando pelas coisas hedonistas que dá prazer, sabe? Mas o que tem eu ficar lá? E o filho, e os filhos e a esposa que fica em casa? Então, isso também faz com que nós se afastemos de Deus, que a gente vai esfriando espiritualmente. Quantas pessoas eu vi, queridos, a gente que trabalha com jovens, já vimos adolescentes se tornando jovens, adultos, casando, tendo filhos, e os filhos agora, muitos nós estamos cuidando. Mas quando eles eram jovens, o casal começou a namorar, não tinha nada, não tinha um local para morar, não tinha uma bicicleta para vir para a igreja, sabe? Não tinha dinheiro para comer um lanche. Quantas vezes eu não recomendei para um casal que até hoje é pastor? Eu falei assim: olha, se você não tem dinheiro para comer um lanche para cada um, eu não tenho mesmo. Ele falou: então você compra um e racha em 3, você, tua mulher e teu filho, e vocês saem de mão dada, vão para a praça, vão passear, tira um tempo para a família. Porque não tinha. Aí começa a ter poder aquisitivo, se prostra aos pés do Senhor, Deus se compadece, Deus desperta através do Espírito Santo o desejo de estudar, de aprender alguma coisa, de fazer um concurso, de aprender mais um ofício, e começa a prosperar. Ela começa a se envolver em jantares, em almoços, em festas, e vai se envolvendo, quando menos percebe, ela está afastada da igreja. Ela ia numa festa e 4 cultos, hoje ela vai em 4 festas e 1 culto. Ela se torna um religioso. E uma maneira de se apostatar da fé, da intimidade com Deus, é justamente fazendo isso, deixando que as coisas do mundo, fazendo como Demas, se envolvendo tanto com as coisas do mundo, trabalha tanto que ela marca inclusive trabalho por horário dos cultos. Eu conversei com um menino que está na campa dentro, ele falou assim, eu perguntei a respeito de um familiar, ele falou: ama mais o trabalho do que a Deus, prioriza mais o trabalho do que a Deus. Eu não tenho visto na igreja, eu tenho visto. Eu falei assim: não, raramente ele vai, porque se ele puder pegar serviço no horário do trabalho, ele pega. Então, querido, as coisas do mundo vai envolvendo tudo isso. Pessoas que não tinham muito dinheiro começam a ter uma condição melhor, esquece de tudo o que Deus restaurou na sua vida e se envolve com as coisas seculares, abandona a fé. Fizeram como Demas, amaram o presente século. Queridos, para encerrar, não basta dizer eu sou cristão. A religião permite isso para nós. Eu sou um cristão. Nós temos que ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, nós temos que pensar como Ele, viver em conformidade com os princípios dEle e ensinando a sua palavra para todos. Não basta dizermos Cristo vive em nós, é preciso transparecermos o caráter de Cristo através das nossas ações, manifestarmos as virtudes daqueles que nos elegeu como raça eleita, como povo santo, como uma geração do reino de Deus. São perigos que nos afastam do reino de Deus. Quando o pastor começou a comentar do quanto pessoas já estavam desmotivadas, eu fiquei pensando, eu falei: Deus, o que leva a isso? E comecei a buscar de Deus. Todas essas coisas
nos afastam de Deus e vai esfriando. E você deve conhecer alguém que já esteve do seu lado de mão erguidas, que hoje está, de repente, talvez esteja até se preparando para o carnaval. Existem pessoas que o seu maior lazer, o seu principal lazer, aquilo que trazia alegria ao seu coração, era estar na casa de Deus, envolvido com as coisas de Deus. E hoje a sua maior alegria é rebocar um barco para ir para o rio, porque o horário de estar na casa de Deus, ele está no rio. Por que eu estou falando isso? Porque eu estive comentando na sexta-feira do meu trabalho, falando, gente, eu moro ali indo para o Caiuá, o que se passou de carro rebocando o barco, e geralmente sem a família junto, tudo isso vai enfraquecendo a nossa fé. Sim, tem momentos que nós pensamos em olhar atrás, mas nós levamos cativo todo o pensamento. Amém? E nós temos que entender essa sutileza de Satanás, que vai nos envolvendo com ansiedade, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, né, do nosso jeito, se envolvendo com as coisas do mundo, achando que as injustiças sofridas só você sofre, que é motivo para se afastar de Deus. Não, nós temos que levar cativo todo o pensamento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.